Olá, internautas queridos! E aí, minha gente amiga, biologia em prosa e poesia. Estamos estudando características da vida. Quando ele tem metabolismo, quando ele reage a estímulos, quando eles são compostos de célula, requerem energia, reproduzem-se, tem material genético, evolui. A gente está detalhando cada um aí desses tópicos. A gente já detalhou a questão da organização celular, já detalhamos também a questão da energia, o metabolismo e também já detalhamos aí os estímulos, respostas a estímulos. Os seres vivos, eles respondem a estímulo, que foi nosso último vídeo. E agora, mais uma característica do ser vivo em relação ao material genético, certo? Os seres vivos têm material genético, minha gente amiga. Todos os seres vivos têm algo chamado material genético, que é feito de moléculas especiais chamadas ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Eles são encontrados apenas em seres vivos e têm funções muito importantes. O material genético tem dois trabalhos principais. Primeiro, ele controla o que acontece dentro das células e quando essas atividades acontecem. Segundo, ele ajuda a passar características aí de pais para filhos, o que a gente chama de hereditariedade. Os cientistas que estudaram células pela primeira vez chamaram o material genético de cromatina. Por que cromatina? Porque ele pode ser facilmente colorido com corantes especiais, ok? Todos os seres vivos, exceto alguns vírus, têm DNA como material genético. Alguns vírus têm RNA como material genético. O DNA tem duas propriedades muito importantes. Uma delas é que ele pode se duplicar, o que ajuda a manter as informações genéticas de uma espécie ao longo do tempo. Bem, a outra propriedade é que o DNA pode sofrer mutações ou mudanças, o que ajudam aí a criar a diversidade entre os seres vivos. Essa diversidade, minha gente amiga, é importante para a evolução. Cada espécie tem um DNA diferente, com informações únicas, que permitem que esse tipo específico de ser vivo cresça e se desenvolva. Uma maneira de definir uma espécie, como plantas e animais, é dizer que é um grupo de seres vivos que podem ter filhotes juntos na natureza e que seus filhotes serão parecidos com os pais. Isso significa que eles são do mesmo tipo que os seus pais. Então, usando uma linguagem mais formal, uma linguagem para vestibular, para Enem, para concurso, todos os seres vivos têm um material genético constituído por uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos. Essa categoria de substâncias compreendem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Nome difícil, mas com o tempo vocês vão pegando o jeitinho, certo? Os ácidos nucleicos são substâncias típicas e exclusivas dos seres vivos. O material genético tem dupla função. Por um lado, controla o metabolismo celular, determinando quais as atividades a serem desempenhadas pelas células e quando elas devem ocorrer. Por outro lado, constitui o substrato material para a hereditariedade, ou seja, por intermédio dele é que as características típicas de um indivíduo podem ser transmitidas às gerações seguintes. Por tingir-se com certa facilidade com o uso de determinados corantes,
O material genético presente no interior das células recebeu dos primeiros microscopistas o nome de cromatina, ou seja, aquilo que se cora. Em todos os eucariontes e todos os procariontes, material genético é constituído por DNA. Dentre os vírus, algumas espécies apresentam DNA, enquanto outras, o material genético é o RNA. Como veremos mais tarde, o DNA apresenta duas propriedades fundamentais relacionadas à vida sobre a Terra. Uma delas é a autoduplicação, o que garante certa estabilidade de informação genética de uma espécie, à medida aí que é transmitida de geração para geração. A outra propriedade é a capacidade de sofrer mutações, ou seja, alterações na sua estrutura molecular que garantem a variabilidade, sendo esta aí um importante fator evolutivo. Espécies diferentes têm DNAs diferentes, com informações particulares e únicas, que possibilita a formação e o desenvolvimento daquele determinado tipo de ser vivo. Dessa forma, uma definição bem aceita de espécie, aplicável a seres como plantas e animais, é a seguinte: um grupo de organismos capazes de cruzar entre si na natureza, produzindo descendentes férteis, que sejam semelhantes aos pais, ou seja, do mesmo tipo que eles. Tipos, entre aspas. Agora, como o nome do nosso canal é Biologia, Prosa e Poesia, por que não falar um pouquinho desse assunto em forma de poesia? Porque todo mundo gosta de poesia. E assim é a biologia. A gente pode transformar muitos conteúdos em poesia. No reino dos seres vivos, DNA e RNA. Amiga e amigo, ácidos nucleicos são materiais genéticos ativos. Nas células se escondem concorantes, vêm se revelar. E os cientistas entendem que a cromatina gosta de se corar. Controlam as atividades nas células dia a dia. E na hereditariedade, características envia. Em seres vivos, um acordo, eucariontes e procariontes. DNA em seu registro, exceto em alguns vírus. Fonte. A autoduplicação tem para informação preservar e com mutação também diversidade vai gerar. Cada espécie um DNA, informação única tem para crescer e viver com a natureza, meu bem. Espécies é um grupo distinto que na natureza se enlaça, gerando filhos com instinto semelhantes aos pais, sua graça. Agora deixamos um pouco a poesia de lado e vamos falar um pouco do ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Pois é, minha gente amiga, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, são moléculas de ácidos nucleicos que armazenam e transmitem informações genéticas dos seres vivos. Ambas as moléculas DNA e RNA são formadas por unidades menores chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por 3 partes. Primeiro, um açúcar, no DNA é a desoxirribose, e o açúcar no RNA é a ribose. Geralmente, tudo que termina com ose aí na química é açúcar. Eu disse geralmente. Segundo, também tem o que no DNA e no RNA? Tem um grupo fosfato, sério, que no caso aí o grupo fosfato é igual em ambos, tanto no DNA como no RNA, não tem diferença como no açúcar que eu citei anteriormente. Terceiro, uma base nitrogenada. Pois é, minha gente, existem 4 tipos diferentes em cada molécula. No DNA são adenina, que a gente representa A maiúsculo, timina, guanina, citosina. São as 4 no DNA. Adenina, timina, guanina e citosina. No RNA são adenina, uracila,
guanina e citosina. Vocês perceberam aí alguma coisa? Perceberam alguma coisa? Daqui a pouco eu falo, A estrutura do DNA é de uma dupla hélice, parecida com uma escada em espiral. Aí a figura. As hastes laterais da escada são formadas pelos açúcares e fosfato, e os degraus são formados pelos pares de bases nitrogenadas. No DNA, a adenina sempre se liga à timina. Eu gostava até de brincar quando eu estudava. Fazia associação mnemônica, nunca esqueci. Adenina não se liga à timina? Então, Agnaldo Timóteo. Adenina se liga à timina, Agnaldo Timóteo. E a guanina sempre se liga à citosina. Aí eu peguei o quê? O nome da cantora preferida, minha cantora preferida, que já faleceu, Gal Costa. Guanina se liga à citosina, Gal Costa. Guanina, G de Gal, citosina, C de Costa, Gal Costa. Já o RNA, por outro lado, é geralmente uma molécula de fita simples. Sua estrutura é menos complexa que a do DNA, mas ainda assim desempenha um papel fundamental na síntese de proteínas. No RNA, a adenina se liga à uracila. Lembra que lá no DNA, a adenina, Agnaldo Timóteo, a adenina se liga à timina? Mas no RNA não tem timina. No lugar da timina tem a uracila. Então, no RNA, a adenina se liga à uracila e a guanina se liga à citosina. Aí tudo bem, Gal Costa. Em resumo, as principais diferenças entre DNA e RNA são: primeiro, açúcar. DNA possui desoxirribose e RNA possui ribose, certo? Segundo, bases nitrogenadas. DNA tem adenina, timina, guanina e citosina. RNA tem adenina, uracila, guanina e citosina. Terceira diferença, a estrutura. O DNA é uma dupla hélice, enquanto o RNA é uma fita simples. Olha no desenho. Tá vendo, gente? Eu até fiz uma poesia, minha gente amiga, para o DNA. Dupla hélice é seu formato. Estrutura como uma escada, descoberta por Watson e Crick, para a ciência, uma bela alçada. No DNA encontramos 4 bases, letras pares, adenina, timina, unem, guanina e citosina, alares. Gal Costa. Cada C tem uma sequência combinando as bases, um código. Genes formam nossa herança neste grande livro biológico. Não rimou. Cara, não rimou. O DNA humano guarda 3 bilhões de pares de bases, com as quais se arquitetam a vida em diferentes fases. De pai e mãe, a gente herda nosso DNA, metade e metade, revelando traços e mistérios de ancestralidade e identidade. Cerca de 99% nosso DNA é igual, mas naquele 1% diversidade se faz real. Nesta poesia te apresento curiosidades do DNA, material genético importante para a nossa vida guiar. Você ouve a aula, estuda, analisa, ouve de novo, parte para resolver as questões, vê se conseguiu marcar a resposta certa. É uma aula completa daquele determinado tema. Então vamos à primeira questão. Qual é a função principal do material genético nos seres vivos? Letra A, armazenar energia. Letra B, controlar o metabolismo celular e hereditariedade. Letra C, proteger as células de infecções. Ou letra D, facilitar a comunicação entre as células. E aí, vai marcar qual? Qual é a função principal? A função principal do material genético nos seres vivos? Muito bem, letra B, controlar o metabolismo. Quem marcou a letra B realmente acertou. O material genético, como o DNA e o RNA, controlam o metabolismo celular e também é responsável pela hereditariedade, passando características de uma geração para outra. Segunda questão, quais são os 2 tipos
de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos? Letra A, proteínas e lipídios. Letra B, carboidratos e proteínas. Letra C, DNA e RNA. Letra D, aminoácidos e nucleotídeos. Aí vocês marcariam qual? Quem responder a letra C acertou. Tá realmente estudando pra caramba, porque os dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos são o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Terceira questão. O que são cromatinas? Letra A, partes do núcleo celular responsáveis pela produção de energia. Material genético que se cora facilmente com determinados corantes. Letra C, estrutura que compõe a membrana celular. Ou letra D, membrana que ajuda na síntese de proteína. E aí, gente, o que são cromatinas? Letra B, material genético que se cora facilmente com determinados corantes. Parabéns, ó. Cromatina é o material genético presente no interior da célula que pode ser facilmente corada com corantes específicos, facilitando aí sua observação. Quarta questão. Qual é a propriedade do DNA que garante a estabilidade da informação genética de uma espécie? Letra A, mutação. Letra B, autoduplicação. Letra C, transcrição. Ou letra D, tradução. E aí, gente, qual é a propriedade do DNA que garante a estabilidade da informação genética de uma espécie? Qual é? Letra? Muito bem, cara, você tá demais. Letra B, a autoduplicação é a propriedade do DNA que garante a estabilidade da informação genética, permitindo que seja transmitida de geração para geração. Quinta questão. O que são mutações no DNA? Letra A, alterações na estrutura molecular do DNA. Processo de duplicação do DNA. Letra C, transferência de características dos pais para o filho. Ou letra D, formação de novas espécies. O que são mutações? Quem marcou a letra A acertou. Parabéns. Letra A, alterações na estrutura molecular do DNA. Até rimou. Mutação é uma alteração na estrutura molecular do DNA que pode levar à variabilidade genética, importante para a evolução das espécies. Sexta questão. O DNA de todas as espécies é idênticos? Diferentes? Letra C, semelhantes em 99%? E letra D, semelhante em 50%. Você marcaria qual alternativa? O DNA de cada espécie é diferente, com informações únicas que permitem a formação e desenvolvimento do ser vivo. Sétima questão. O que é uma espécie? Letra A, um grupo de organismos com o mesmo DNA. Letra B, um grupo de organismos com o mesmo número de cromossomos. Letra C, um grupo de organismos que podem cruzar entre si na natureza e gerar descendentes férteis? Ou um grupo de organismos que vivem no mesmo habitat? O que é uma espécie, minha gente amiga? Marcou a letra C? Parabéns, parabéns. Uma espécie é um grupo de organismos que podem cruzar entre si na natureza e gerar descendentes férteis que sejam semelhantes aos pais. Parabéns, muito bem. Oitava questão. Em que parte da célula o DNA é encontrado? Letra A, no citoplasma. Letra B, na membrana celular. Letra C, no núcleo celular. Ou letra D, nos ribossomos. Você marcaria qual? Letra C, muito bem, no núcleo celular. O DNA, minha gente, é encontrado principalmente no núcleo celular, que é o centro de controle das atividades celulares, ok? Questão 9. Além do núcleo celular, onde mais o DNA pode ser encontrado? Nas células eucarióticas. Letra A, no retículo endoplasmático. Letra B, nos lisossomos. Letra C, nas mitocôndrias. Ou letra D, nos peroxomos.
Quem marcou a letra C acertou, nas mitocôndrias. Pois é, além do núcleo celular, o DNA também pode ser encontrado nas mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção de energia nas células eucarióticas. 10ª questão. Quais são as 4 bases nitrogenadas do DNA? Adenina, letra A, adenina, timina, guanina e citosina. Letra B, uracila, adenina, guanina e citosina. Letra C, adenina, timina, guanina e uracila. Ou letra D, adenina, timina, guanina e fosfato. Só em ter uracila aí, você já sai eliminando quase todas as alternativas. Porque quem tem uracila é o RNA, o DNA não tem uracila. Então fica entre a A e a D de DAI. A D fosfato, que não é base nitrogenada, o grupo fosfato não tem nada a ver com base nitrogenada, então só pode ser a letra A, adenina, timina, guanina e citosina. Resposta, letra A. As 4 bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, guanina e citosina. Certo? Essas bases se combinam para formar a estrutura do DNA e carregar a informação genética, tá bom? Agora, gente, uma questão que caiu no Enem, top. Ali, ó. A figura a seguir, que é essa figura aí, ó, mostra a estrutura básica de uma molécula de DNA. Nela é possível identificar as bases nitrogenadas que se ligam, formando os degraus da escada que compõem a molécula de DNA. A figura a seguir mostra a estrutura básica de uma molécula de DNA. Nela é possível identificar as bases nitrogenadas que se ligam, formando os degraus da escada, que compõem a molécula de DNA. Então tá aí na imagem, uma estrutura básica de uma molécula de DNA, formando os degraus ali, ó, pelas bases nitrogenadas, formando os degraus, e as hastes laterais, formadas por açúcares e fosfato. Então, de acordo com a imagem e o conhecimento sobre a estrutura do DNA, quais são as bases nitrogenadas que se ligam para formar os degraus da escada? Letra A, adenina e guanina. Letra B, timina e citosina. Letra C, adenina e timina, guanina e citosina. E letra D, adenina e citosina, guanina e timina. Lembra que eu falei Agnaldo Timóteo e Gal Costa? Pois é, a resposta correta é a letra C. A estrutura do DNA formada por bases nitrogenadas que se ligam para formar os degraus da escada. Adenina sempre se liga com timina, Agnaldo Timóteo. E guanina sempre se liga aí com citosina, Gal Costa, certo? Para vocês não esquecerem. Associação mnemônica. Mais uma questão caiu do Enem. O material genético de um organismo desempenha diversas funções. Entre elas, controlar o metabolismo celular e garantir a hereditariedade. O DNA, por exemplo, é responsável por armazenar e transmitir informações genéticas de uma geração para outra. Até aí tudo bem. Considerando o papel do DNA na hereditariedade, qual processo é fundamental para garantir a transmissão das informações genéticas para as células filhas durante aí a divisão celular? Letra A, síntese de proteína. Letra B, mutação. Letra C, duplicação do DNA. Ou letra D, degradação do RNA? Qual é a resposta? Letra C, duplicação do DNA. A duplicação do DNA é o processo que garante, minha gente amiga, a transmissão das informações genéticas para as células filhas durante aí a divisão celular. Durante esse processo, a molécula de DNA é replicada, gerando 2 cópias idênticas, que são distribuídas igualmente entre as células filhas, tá bom? Mais uma questão de vestibular. Eu tô adorando fazer questões de vestibulares, né? Top. Essa caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A replicação do DNA é um processo fundamental para garantir a herança genética durante a divisão celular. É correto afirmar que a replicação do DNA é, letra A, conservativa, porque a fita original é preservada e cada fita nova é complementar à fita original?
Letra B, semiconservativa, porque cada fita original serve como molde para a síntese de uma nova fita complementar. Letra C, dispersiva, porque as fitas originais são parcialmente preservadas e partes das fitas são copiadas para formar novas fitas. Ou letra D, destrutiva, porque as fitas originais são degradadas e substituídas por fitas inteiramente novas. Quem marcou a resposta letra B, ela acaba de acertar. A replicação do DNA é semiconservativa. Por quê? Porque cada fita original serve como molde para a síntese de uma nova fita complementar. Isso garante que cada molécula de DNA filha seja idêntica à molécula parental. Caiu na Unicamp essa questão, cara. Unicamp é para lá. Vamos lá. O RNA é outra molécula de ácido nucleico que, junto com o DNA, desempenha um papel fundamental na síntese de proteínas. Sobre o RNA, é correto afirmar que, letra A, é uma molécula de fita dupla como o DNA. Letra B, contém a base nitrogenada uracila em vez de timina. Letra C, sua principal função é armazenar informações genéticas. Letra D, a replicação do RNA ocorre da mesma forma que a do DNA. Qual é a resposta correta? Letra B, você está inteligente hoje, viu? Letra B, contém a base nitrogenada uracila em vez de timina, como eu falei aí na questão anterior, certo? Então o RNA é uma molécula de fita simples e contém a base nitrogenada uracila em vez de timina, diferentemente do DNA. Sua principal função é participar da síntese de proteínas e não armazenar informações genéticas. Terceira questão, Enem também, outra questão do Enem, é para lá. Caramba, a última questão do Enem, a saideira. A engenharia genética tem possibilitado a criação de organismos geneticamente modificados por meio da manipulação do material genético. Esse processo permite a introdução de características de interesse em organismos, como resistência a pragas e aumento da produtividade. Qual técnica de engenharia genética possibilita a inserção de um gene de interesse em um organismo receptor? Letra A, clonagem de genes. Letra B, PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Letra D, sequenciamento de DNA. Ou letra D, eletroforese. E aí, qual das letras? Tem coisas aí que ainda não falei, mas eu vou falar aí no decorrer do curso, tá bom, gente? Quem marcou a letra A acaba de acertar. A clonagem de genes é uma técnica de engenharia genética que possibilita a inserção de um gene de interesse em um organismo receptor, gerando aí um organismo geneticamente modificado com características desejadas. As outras técnicas mencionadas, como PCR, sequenciamento de DNA e eletroforese, são utilizadas para amplificar, identificar e analisar o DNA respectivamente, certo? Mas não para inserir genes em organismos, tá bom? Agora eu vou me despedir, já tô com saudade de vocês, mas a aula já tá com 40 minutos. Eu amo biologia. Pense numa pessoa apaixonada por biologia. Mas antes eu vou falar aqui, minha gente amiga, vou citar uma curiosidade de RNA, que quase ninguém sabe, mas você vai ficar sabendo, porque você está assistindo essa aula. Uma curiosidade interessante sobre o ácido ribonucleico, que muitas pessoas podem não saber, é a existência do RNA catalítico, também conhecido como ribosima. Olha o nome, ribosima, tá vendo? Ao contrário da crença comum de que apenas as proteínas atuam como enzimas, ou seja, catalisadores biológicos que aceleram aí reações químicas, alguns tipos de RNA também têm essa capacidade. Você sabia? Se você não sabia, fique sabendo, porque esta é mais uma sessão
Você sabia? Os ribozimas são moléculas de RNA que podem catalisar reações químicas específicas, geralmente envolvendo o corte e a ligação de outras moléculas de RNA. A descoberta dos ribozimas na década de 1980 mudou a compreensão científica sobre o papel do RNA em seres vivos. E os pesquisadores aí, esses dois, ó, Thomas Sek, tá vendo? E Sidney Alcmin, tá vendo? Receberam, minha gente amiga, o Prêmio Nobel de Química em 1989 por essa descoberta aí. Genial! Essa descoberta também lançou luz sobre a hipótese do mundo do RNA, que sugere que antes do surgimento do DNA e das proteínas, o RNA desempenhou um papel central na vida primitiva, atuando como material genético e catalisador de reações químicas. Essa hipótese ainda é objeto de estudo e debate entre os cientistas, ok? Antes de eu ir definitivamente, que já está quase na hora, já que eu falei uma curiosidade sobre o RNA, eu vou falar uma curiosidade sobre o DNA. Uma curiosidade sobre o DNA, agora o DNA, que poucas pessoas sabem, é a existência de trechos de DNA chamados de DNA lixo, entre aspas, ou junk-DNA, entre aspas. Olha na legenda aí como é que se escreve, essas legendas são incríveis. Bem, esses trechos aí, chamados de DNA lixo, esses trechos de DNA não codificam proteínas e por muito tempo foram considerados inúteis, ou seja, sem função. Mas aí é que a gente se engana. No entanto, pesquisas mais recentes demonstraram que muitos desses trechos de DNA junk têm funções importantes na regulação da expressão gênica, também na estabilidade do genoma e no controle da estrutura cromossômica. Além disso, alguns desses trechos são compostos por sequências repetitivas que podem ser usadas em análise de DNA para identificar indivíduos, como nos testes de paternidade e também da análise forense. Essa descoberta desafiou a visão tradicional de que apenas as regiões codificadoras de proteínas do DNA são importantes, né? E aí expandiu nossa compreensão das complexas redes de regulação e controle que atuam aí no genoma. O termo DNA lixo é, portanto, enganoso e não reflete adequadamente as funções desses trechos de DNA, certo? E agora vai acabar mesmo a aula, sério. Você aí que adora explorar o vasto mundo do conhecimento e embarcar em aventuras fascinantes, eu tenho uma novidade incrível para compartilhar. Existe um lugar mágico onde o saber se transforma em diversão e você é o nosso convidado de honra. Quer saber como? Simplesmente se inscreva no nosso canal. Neste fantástico reino digital chamado Biologia, Prosa e Poesia, a curiosidade é a chave mestra que destranca as portas para o universo desconhecido. Aqui você encontrará vídeos que iluminarão sua mente, expandirão seus horizontes e adicionarão uma pitada extra de brilho à sua vida cotidiana. Cada vídeo é uma viagem empolgante e você nunca sabe onde irá parar. Será nas profundezas do oceano, onde criaturas bizarras e belas se escondem? Ou talvez nas estrelas distantes, onde mistérios cósmicos aguardam aí para serem desvendados? O que podemos garantir é que cada jornada será inesquecível. Além disso, você fará parte de uma comunidade vibrante de exploradores destemidos, ansiosos por compartilhar suas descobertas e trocar ideias. Juntos aprenderemos, riremos e crescemos, transformando o que antes parecia impossível em algo ao nosso alcance. Então, o que você está esperando? Inscreva-se no nosso canal maravilhoso agora mesmo. Embarque nesta aventura conosco. Não esqueça de clicar no sininho para receber notificações
e nunca perder um episódio dessa saga épica do conhecimento. Vamos juntos desbravar os segredos do universo e escrever nossas próprias histórias extraordinárias em prosas e versos.